bancários do Amazonas aderem movimento nacional e iniciam greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Motorista que atropelou engenheiro em viaduto segue foragido e familiares pedem justiça. Polícia Civil prende suspeitos envolvidos em morte de adolescente baleada durante tiroteio na zona leste de Manaus. E ainda nesta edição, amazonenses na torcida pela seleção brasileira, que esta noite busca em Manaus diante da Colômbia a segunda vitória consecutiva sob o comando do técnico Tite. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta terça-feira, dia 6 de setembro, que já está no ar. Boa noite. Apesar de ser ponto facultativo, hoje aqui no Amazonas, os bancos deveriam funcionar normalmente nesta terça-feira. Mas o Sindicato dos Bancários no estado aderiu ao movimento nacional da categoria e deflagrou greve por tempo indeterminado. Na capital, muita gente foi surpreendida com agências fechadas e não faltaram reclamações. O Nelson aproveitou o intervalo da hora do almoço para ir ao banco, porém encontrou a porta fechada. Não, eu tentei entrar na agência, pagar uma conta, não consegui, né? Fechado. Complicado, né? Agora atrasar, vir juros, né? Aí o banco nem se responsabiliza por isso, né? Os funcionários dos bancos estão em greve, diz o cartaz, e por tempo indeterminado. Pararam de trabalhar porque, segundo o sindicato da categoria, o reajuste que os empresários pretendiam dar foi muito abaixo do esperado. Nós estamos fazendo um pedido onde a inflação mais 5% do ganho real, capitalizando em torno de 15%, e a parte patronal ofereceu 6,5% e um abono de R$3.000. Enquanto trabalhadores e os donos de bancos não chegam a um consenso, surpresa na porta das agências. Seu pagamento está na conta, mas não conseguiu sacar. Não, eu preciso do dinheiro, né? Segundo o Sindicato dos Bancários, a região do Centro Histórico de Manaus está sendo a mais prejudicada pela greve. 16 agências estão com 100% das atividades paralisadas. E desde as primeiras horas de hoje, muita fila nos caixas eletrônicos. E a espera na fila não é certeza de tudo resolvido. Tentou no caixa eletrônico? Tentei, mas a gente não consegue, tem muita gente. A aposentada Terezinha, de 73 anos, veio com o filho ao centro da capital receber. Os dois vão voltando para casa insatisfeitos. Não pode receber na caixa e aqui é uma confusão, aqui só pode sacar metade aqui no caixa eletrônico. Isso é uma vergonha, cara. O pessoal ganha muito bem aqui, cara. Isso é injusto com as pessoas. Está prestando dinheiro para comprar o quê? Remédios? Comprar remédio, pagar aluguel de casa. Tá bravo mesmo. Ou seja, sem data agora. Sem data, é. Seja que Deus quiser. Dos 2.500 bancários que trabalham em Manaus, 1.200 não fizeram nenhum atendimento hoje. A greve é também pela contratação de mais funcionários. Tem nas caixas econômicas do Banco do Brasil a questão da contratação de mais bancários e nos bancos privados também a contratação de mais bancários. A demissão ela está reduzindo o quadro de bancários e fazendo com que os colegas extrapolem a jornada de trabalho e adoeçam. A paralisação também foi deflagrada nos municípios de Maracapuru, Iranduba, Parintins, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Humaitá e Maués. Por enquanto, não há nenhuma sinalização dos empresários em reunir com representantes da categoria. Aí atrasa carro, atrasa conta. Aí tem que pagar juros. Eles não repõem esse dinheiro pra gente, aí fica difícil. Foi enterrado esta tarde o corpo do engenheiro mecânico Heitor Aparecido. Ele foi arremessado por um carro em alta velocidade do viaduto Gilberto Mestrinho no momento em que havia parado para ajudar um casal com problemas no veículo. O motorista autor do acidente continua foragido. O corpo do engenheiro Heitor Aparecido foi velado durante todo o dia nesta funerária que fica no centro de Manaus. Familiares e amigos estiveram no local para prestar as últimas homenagens ao engenheiro mecânico que morreu ontem no Hospital João Lúcio em decorrência de um acidente de trânsito. Heitor Aparecido foi atingido por um veículo em alta velocidade em cima do elevado do viaduto Gilberto Mestrinho. Com o impacto, ele foi arremessado para fora da pista de uma altura de quase 5 metros. O Heitor é o expoente máximo da bondade,
de saber receber, de saber educar, de saber ensinar, de dar a palavra certa na hora certa, de aconchegar, a ajudar os outros. O que resta para a gente agora é sentir a saudade e a dor, né? E esperar que a justiça também possa ser feita em cima desse aluno que cometeu esse delito com ele, né? O corpo do engenheiro mecânico Heitor Aparecido foi sepultado agora à tarde no cemitério Parque Tarumã. O autor do acidente já foi identificado, mas ainda não se apresentou à polícia. Uma carreta tombou no início da manhã de hoje no Distrito Industrial, na zona sul da capital. Durante o incidente, um micro-ônibus que estava estacionado foi atingido, mas não havia ninguém no veículo. Ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais. Também não houve transtornos para o trânsito. Amanhã, 7 de setembro, a partir das 8 da manhã, acontece o desfile militar em comemoração à independência do Brasil. Este ano, o desfile volta para o Sambódromo. No início da noite de ontem, mais de 20 mil pessoas acompanharam o desfile escolar, que também foi realizado no Sambódromo, na capital. 10 mil estudantes de escolas públicas participaram do desfile escolar realizado na tarde desta segunda-feira no Centro de Convenções do Amazonas, durante as comemorações da elevação do Amazonas à categoria de província e a Semana da Pátria. Com quase 4 horas de duração, estudantes de 236 escolas, a maioria da rede estadual, desfilaram sob a temática Educação Transformando as Vidas das Pessoas. Também participaram escolas da rede municipal de Manaus e colégios militares. E pela primeira vez, escolas de Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru também participaram do desfile. Eu não tenho nenhuma dúvida de que não é só uma ação de civismo, mas é sobretudo a demonstração de cidadania aqui no Sambódromo hoje. O desfile foi acompanhado por mais de 20 mil pessoas. Entre as atrações estavam as fanfarras, que levaram alegria e beleza ao Sambódromo. Enquanto desfilava, a Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão recebeu o troféu de campeã da Batalha de Fanfarras, concurso realizado nas redes sociais pela Secretaria Estadual de Comunicação Social. O juiz eleitoral da 8ª Zona Eleitoral, Fábio Lopes Alfaim, indeferiu os pedidos de registro de candidatura de Adail José Figueiredo Pinheiro, pelo PP, e Maiara Figueiredo Pinheiro, pelo PMDB. Os dois são filhos do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e eram candidatos a prefeito e vice do município, respectivamente. Adail, que teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro de 2014, está preso desde fevereiro daquele ano, suspeito de comandar uma rede de pedofilia na cidade. Em sua decisão, que atende a uma ação de um eleitor, o juiz alega que o pedido de candidatura de ambos deve ser indeferido por conta da inelegibilidade do pai, que por lei também atinge cônjuge e parentes de até 2º grau. O documento destaca ainda que a decisão se baseou na Constituição Federal para vetar a existência de dinastias familiares que se alternem em mandatos dentro de uma mesma unidade político-territorial, sem permitir a efetiva alternância do poder político. A coligação terá 3 dias para recorrer da decisão. A Polícia Civil apresentou na manhã de hoje 4 homens suspeitos de participação na morte de uma adolescente de 14 anos baleada em um tiroteio durante a inauguração de uma obra da Prefeitura da capital no mês de junho, na zona leste da cidade. Yasmin Santos da Silva tinha 14 anos. Na noite do dia 30 de junho deste ano, a adolescente caminhava em direção à inauguração de um shopping na zona leste de Manaus, quando ficou no meio de um tiroteio envolvendo Leonardo Freitas, Misael de Oliveira, Matheus Silva, Daniel Bezerra, todos apresentados na manhã de hoje na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Existe também um 5º envolvido, Nilson Picanço, que já está preso na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa desde julho, pelo crime de tráfico de drogas. O que a gente teve ali foi uma disputa por território, especificamente na área da bola do produtor. O pessoal do Bairro Novo, uma semana antes do fato que vitimou Yasmin, já tinha tentado matar esse traficante. O Vadão, que é o Elbert, que está foragido, já tem mandado de prisão contra ele.
A garota chegou a ser levada ao pronto-socorro, mas momentos depois não resistiu. Uma semana depois, então, o Matheus Caçula e o Leonardo Miau, recebendo as ordens do traficante Elbert, vulgo Vadão, foram até o local e atingiram, sim, o Mica e o Gaspar, que estão apresentados aí para você. Mas atingiram também a Yasmin, num claro erro na execução. Na época dos fatos, o Mica e o Gaspar se passaram por vítima e no curso da apuração nós identificamos que eles também eram autores porque trocaram tiros com o Matheus e com o Leonardo. Falta a polícia capturar Elbert de Freitas, conhecido como Vadão. Os envolvidos apresentados hoje vão responder por homicídio qualificado e estão presos temporariamente até que o inquérito seja concluído pela polícia. E a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações também apresentou na manhã de hoje o terceiro suspeito de envolvimento na morte do advogado Gilson Guimarães Lage, de 87 anos. Carlos Alberto Ferreira da Silva, de 30 anos, foi preso no bairro Presidente Vargas, na zona sul da capital, próximo do local do crime, ocorrido no dia 8 de julho. Outros 2 suspeitos pelo latrocínio já estão presos. Os 3 fugiram logo após invadir a casa da vítima, que foi amarrada e enforcada. De acordo com a polícia, o suspeito teria ficado com uma parte do dinheiro roubado do advogado, que foi gasto em roupas. Ele será indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte e encaminhado à cadeia pública. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, feriado do Dia da Independência na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado e as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Coari, a previsão é de tempo encoberto e possibilidade de chuva fraca, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Mesma previsão para Borba, onde as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Boca do Acre, a quarta-feira terá muitas nuvens. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima não passa dos 29 graus. Em decisão liminar, a 7ª Vara Federal no Amazonas determinou que o Exército Brasileiro só poderá transportar, exibir em público ou desenvolver atividades com animais silvestres com autorização específica dos órgãos ambientais do Estado. E a permissão deve ser individualizada para cada evento. Uma audiência de conciliação do caso Juma foi marcada para novembro. A decisão é uma resposta à ação civil pública ingressada pelo Ministério Público Federal no Amazonas no mês passado, pedindo que o Exército fosse proibido de expor animais silvestres em desfiles como o do dia 7 de setembro. Em caso de descumprimento, a multa será de R$50 mil, a recair sobre o patrimônio pessoal dos comandantes de cada unidade militar. Em razão da morte da onça Juma, após a passagem da tocha olímpica por Manaus, o MPF também pediu 2 indenizações. Uma de R$100 mil pela perda de um animal silvestre ameaçado de extinção e outra de R$1 milhão por danos morais coletivos. A Justiça Federal marcou para o dia 17 de novembro a audiência de conciliação do processo. Na ação, o MPF ainda pede que o Exército regularize as atividades que desenvolve com animais silvestres, obtendo todas as licenças, autorizações e permissões necessárias no prazo máximo de 1 ano, sob pena de multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento. Durante o processo, o MPF ainda apurou que o Exército não possui licença de 15 animais silvestres que atualmente o CMA estaria mantendo em cativeiro dentro de suas dependências. Dentro das comemorações do Dia da Independência, a Marinha do Brasil realizou um desfile naval na manhã de hoje no Rio Negro, aqui na capital. O evento também comemorou os 42 anos da Operação Bracolpé, que também integra as marinhas da Colômbia e do Peru. Às vésperas da comemoração da independência do Brasil, as corvetas da Marinha Brasileira comandaram o desfile naval na orla do Rio Negro na manhã de hoje. Militares da Marinha do Brasil, Peru e Colômbia acompanharam a festa no porto de Manaus. Na ocasião, brasileiros, colombianos e peruanos falaram da importância da Operação Bracolpé, que é executada pela Marinha dos 3 países. Já são 42 anos de existência dessa operação
e essa operação ela visa intercâmbio de conhecimentos, realização de exercícios conjuntos e também e sobretudo estreitar os laços de amizade que há entre os países irmãos de Brasil, Colômbia e Peru. O chefe da Marinha Colombiana destacou o trabalho de patrulha nos rios da Amazônia Internacional para garantir a segurança na fronteira. Tanto com aviação, com infantaria marina e com as forças fluviais. Já a Marinha Peruana, que também integra a Operação Bracomper, circula pela tríplice fronteira para garantir a segurança dos países vizinhos. Por la união e por la estrechez de lazos entre a Marina de nossos três países. Na Semana da Pátria, os navios das marinhas dos 3 países estarão abertos para visitação. As corvetas estão ancoradas no Porto de Manaus. A entrada é gratuita. Só que muita gente que foi para Ponta Negra para acompanhar o desfile naval acabou voltando para casa frustrado. É que o desfile, apesar de ter sido anunciado que passaria pela Ponta Negra, acabou se concentrando nas proximidades do porto, no centro da capital. Cerca de 200 crianças de Manaus participaram esta manhã de um aulão de futebol com Edmilson, ex-jogador da seleção brasileira. Com a ajuda do ex-zagueiro, meninos e meninas com idades entre 9 e 13 anos aprenderam os principais fundamentos do esporte mais famoso do Brasil. Brasil e Colômbia se enfrentam na Arena da Amazônia pela 6ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Mais cedo, no estádio Ismael Benigno, a Confederação Brasileira aguçava o sonho de mais de 200 crianças que participaram de um aulão de futebol e alimentaram o sonho de ser profissional do esporte. O professor era nada mais, nada menos que Edmilson, o zagueiro pentacampeão do mundo pela seleção brasileira. No gramado que recebeu o treino da seleção colombiana, meninos e meninas com idades entre 9 e 13 anos aprenderam os principais fundamentos do futebol. A gente vê aqui que muitas crianças eles querem pegar a bola e sair driblando, né? Antes que o principal fundamento do futebol é o controle e o passe, né? Então eu peguei e falei para eles, o mais importante não é você saber driblar e fazer gol, o importante é você saber controlar e fazer passe, né? A ação social promovida pela CBF acontece nas cidades brasileiras que recebem os jogos da seleção principal do Brasil. Aqui o foco é futebol educacional, que é usar o futebol para ensinar valores morais, né? O futebol educacional. Agora é inevitável que vai surgir grandes talentos, nós torcemos que isso aconteça também, mas o foco nosso é o cidadão. As atividades do projeto Mais Futebol da CBF foram divididas em 8 tipos de treinamento. Guilherme, que sonha em ser um jogador de futebol, já coloca em prática o que aprendeu no aulão. Aprendi a ter que tocar a bola, não pode prender muita bola, tem que compartilhar a bola para os amigos, né? E o último treino das seleções brasileira e colombiana antes do jogo de logo mais foi realizado no início da noite de ontem na Arena da Amazônia. Em dia de jogo, os atletas não treinam. Em Manaus, o Brasil busca sua 2ª vitória sob o comando do técnico Tite, que deve colocar em campo o mesmo time que iniciou o jogo contra o Equador. A novidade é a troca do capitão, uma tática de Tite nos clubes que dirigiu. Miranda foi na estreia e hoje será a vez de Daniel Alves. A seleção vive um momento delicado. Apesar da euforia e confiança com a deliciosa vitória contra o Equador por 3-0 e com ela a entrada na zona de classificação para a Copa da Rússia, um vacilo contra a Colômbia vai fazer o Brasil despencar na eliminatória e ficar longe do Mundial outra vez. Não é fácil navegar e se governar nessa instabilidade. Esse sobe e desce na tabela só vai acabar quando a seleção conseguir uma sequência de bons resultados. Esse é o futebol e esse esporte tão emocionante e tão incrível, que se você faz as coisas bem, você pode dar um salto qualitativo muito grande, e se você não fizer as coisas tão bem, você dá uma regredida nessa progressão, né? Mas eu acredito que a gente não pensa em coisas negativas, não, e nas coisas negativas que pode acontecer, sim no que a gente pode fazer de positivo. Ganhar da Colômbia vai iniciar um novo processo. Afinal, até esse momento,
não conseguimos vencer 2 jogos seguidos na eliminatória. Porque resultado mais empenho gera confiança. Sem confiança não se faz nada. E nós precisamos resgatar e fazer uma continuidade para ter confiança, chegar lá na frente e buscar estar classificado. O discurso do treinador é reforçado pela prática e atitudes. A opção de revezar a faixa de capitão vai nesse sentido. Depois do Miranda, será a vez do Daniel Alves assumir o posto. Bom, eu acredito que as várias lideranças, elas são, alguns por experiência, outro porque já tem esse espírito, outro futebolisticamente falando, e outras por algum outro motivo, mas eu acredito que é o que a gente conseguiu unir aqui, é o que o professor conseguiu detectar aqui na gente, que há vários tipos de liderança. É impossível ignorar que algo mudou na seleção e vai além da vitória contra o Equador. Não é algo material que se possa ver ou tocar. E todos os que aqui estamos hoje, estamos muito, muito, muito felizes de ter o grupo que a gente tem. Fazia muito tempo que eu não sentia essa sensação. Uma transformação sutil, mas fundamental na receita de sucesso do treinador. Criar um bom ambiente de trabalho, ele potencializa o lado profissional. Eu acredito nisso. Tu tem um bom ambiente de trabalho, nós tentamos... Tu coloca para fora todo o teu potencial. É claro que o resultado tem a sua importância nesse processo. Afinal, futebol é bola rolando. Organizar sem abrir mão do talento, que é a nossa essência. Uma preocupação para o jogo contra a Colômbia é a violência que aconteceu nas últimas partidas que eles cruzaram o nosso caminho. Quem não lembra da joelhada que tirou o Neymar da Copa? A confusão na Copa América do Chile, que terminou com Neymar expulso, suspenso e afastado da competição. Aqui a seleção ela tem um grupo muito promissor e que ela tem um grupo com muita fome de resultado, com muita fome de criar uma identidade, de recriar uma identidade que a seleção sempre teve. Na Olimpíada não foi diferente, um festival de pancadas, nem parecia jogo de bola, estava mais para MMA. Não tem perfil de confusão, a gente não tem perfil de lutadores, a gente tem perfil de jogadores de futebol e eu acredito que é o que devemos fazer. A provocação ela sempre existiu no futebol, mas eu acredito que a gente tem que ser sempre mais inteligentes do que esse tipo de coisa. Enfim, são muitos fantasmas para exorcizar, mas o discurso reforça a confiança na transformação. São jogos com histórias, com estratégias diferentes. E nós temos que compreender. E nem nós éramos tão ruins antes, e eu não sou mágico para vir aqui eles jogarem o potencial que tiveram para dizer, eu não fiz nada. E os portões da Arena da Amazônia abriram agora há pouco, por volta de 15 para 6 da noite. A movimentação já é bem intensa por lá. Quem traz os detalhes é o repórter Neto Cavalcante. Aqui na Arena da Amazônia, tudo pronto para o confronto de logo mais entre Brasil e Colômbia. Jogo válido pela 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA de 2018. A partida começa às 8h45 da noite, mas há muita torcida chegando já aqui na Arena da Amazônia. Os portões foram abertos às 15 para as 6 da noite. Já tem muita gente aqui, a expectativa é muito grande. Afinal, há 13 anos o Brasil não joga aqui em Manaus. A última partida foi em 2003, jogo válido também pelas eliminatórias da Copa, jogou contra o Equador e ganhou de 1-0 com o gol de Ronaldinho Gaúcho. O Brasil também já jogou outras vezes, nunca perdeu, aliás, aqui em Manaus, tem outros 4 jogos anteriores, 4 amistosos, uma na década de 70 e os demais na década de 90, então tem que defender aí esse retrospecto positivo à seleção brasileira. Tudo pronto por aqui, 8h45, a partida entre Brasil e Colômbia. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Tomara que amanhã a gente noticie vitória. Boa noite, até amanhã.